Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, meus irmãos, em Judas, no único capítulo de Judas. E vamos ler do versículo 5 ao versículo 12. Eu vou ler o que está aparecendo na tela para os irmãos, para a gente ter uma leitura única. Minha tradução está um pouquinho diferente. Mas o texto diz assim, ó. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde o Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Versículo 7 diz assim, ó, lembrem-se dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Versículo 8 diz assim, do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Despreza a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor te repreenda, porque o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens. São estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Como as suas vergonhas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações. Meus irmãos, se você olhar para as descrições que Judas dá para essas pessoas que abandonam ou que não levam a sério a refeição, ele diz sobre pessoas que são nuvens sem água, árvores que não têm frutas, pessoas que não têm vida. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre a consequência do pecado. E esse texto nós podemos resumir e dizer que você pode ter sido gerado em pecado, mas você não nasceu para morrer em pecado. Esse texto nos leva a entender que nós precisamos estar nas mãos poderosas de Deus. E quando nós olhamos para o seio de uma família, quando um filho nasce no seio de uma família, existe toda uma perspectiva de vida, uma projeção dos pais aonde quer que esse filho chegue. Há o interesse de qualquer pai, quando o filho nasce,
quando um filho nasce, em querer que esse filho seja ensinado, projetado, e você faz o possível para que seu filho atinja uma maturidade e seja alguém especial, que seja um cidadão de bem, que seja um cidadão respeitado. Essa é a ideia de todo pai. Todos os pais lutam incessantemente ou intensamente ao longo da vida para ensinar-lhes o caminho correto em que deve viver. E todo pai faz isso. Eu tenho certeza que os pais do Bruno, quando pequenininho, ensinou tudo o que ele pôde. Talvez até de uma forma errônea, mas ensinou aquilo que ele entendia que era o correto. Assim foi o irmão Antônio com seus filhos, assim foi eu com as minhas filhas. Cada um que é pai sabe o quanto lutou para que o seu filho atingisse a maioridade com um conhecimento de vida, com uma bagagem suficiente para não se perder na vida, para não se perder nas drogas, para não blasfemar contra Deus, para não cair na prostituição, para não cair nas mentiras, para não cair nas armadilhas da vida. Todos os pais ensinaram. Mas ao longo da vida, esse filho se perde dos ensinamentos. E começa muitas vezes a trilhar um caminho desconhecido, entendendo esse filho ser o melhor para ele, mas consciente que está agindo em desconformidade dos ensinamentos dos seus pais. O filho tem conhecimento disso. Olha, eu estou achando que isso aqui é bom para mim, mas não foi isso que meu pai me ensinou. Pode ter certeza, irmãos, que aquilo que você ensinou para o seu filho, aquilo que você gastou horas, minutos, tempo ensinando o seu filho, ele tem consciência disso. E mesmo se ele estiver errando, mesmo se ele estiver caminhando por um caminho que não é o caminho que você ensinou, ele sabe que ele está errado. E há uma probabilidade, há uma possibilidade muito grande dele parar, pensar e retomar o caminho que você ensinou para ele. Se você olhar para a parábola do filho pródigo, que logo nós vamos ver aqui na escola bíblica dominical, o filho pródigo teve um momento da vida dele que ele parou, ele falou, não é isso que eu aprendi com meus pais. E a casa do meu pai não é desse jeito. A casa do meu pai há conforto, há comida, há empregados. Eu vou voltar e vou ficar com meu pai. Percebam, irmãos, que o texto que nós lemos, o escritor começa dizendo que eles tinham conhecimento da história passada, da forma milagrosa, da forma enigmática, como Deus salvou o povo do Egito. Essa história era contada em todas as reuniões de família, essa história era contada para os filhos, para que eles soubessem o que o Deus de Israel fez pelo povo no passado e o que poderia fazer. Então, essa história, desde Moisés, quando Moisés foi levantado para libertar o povo, a trajetória pelo Mar Vermelho, a trajetória pelo deserto, como Deus cuidou do povo durante o dia, como Deus cuidou do povo durante a noite, como Deus providenciou alimento para esse povo. Isso era contado todos os dias, em todas as reuniões, para que as crianças pudessem crescer sabendo do que Deus era capaz, sabendo desse Deus todo-poderoso. E que Deus era capaz, livrando-os da escravidão e destinando todo o povo a um rumo, a uma nova vida. Então todos sabiam que eles estavam hoje na posição que estavam, porque Deus até aquele momento estava no controle das suas vidas. Era um fato entre todos, era uma realidade que todos conheciam, mas também uma transição. Foi uma transição muito difícil para o povo de Israel, uma mudança de vida com muitos lamentos. E a mensagem que Judas quer deixar para nós é que mudança de hábito não é fácil. Mudar um estilo de vida, mudar um estilo que você está acostumado a viver, não é fácil para ninguém.
mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de localização, mudar de emprego. Não é fácil. Você está acostumado durante aí 10, 12 anos numa empresa, você conhece o patrão, você conhece a faxineira, você conhece, todo mundo ali você conhece. Você sabe quem é quem ali. De repente você muda de emprego, é tudo novo, é chefe novo, você não conhece o jeito do seu chefe, você não conhece onde é os departamentos corretos, demora tempo para você se habituar novamente. Quando nós aceitamos a mensagem da cruz, vem junto com ela um pacote de mudanças, vem junto com ela costumes, e vem junto com ela um estilo de vida totalmente diferente daquele que vivíamos antes do Evangelho da cruz. Se você optar por aceitar Jesus, vai ter uma mudança de vida. É por isso que se chama Evangelho da cruz. Porque quando você aceita Jesus, você passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, não é mais a mesma pessoa. É perceptível que a proposta da carta de Judas era combater o pecado, que estava sendo inserido de uma forma incisiva pelos hereges que lutavam contra o cristianismo e contra as verdades do Evangelho na vida do homem. Isso é muito perceptível, que quando Judas começa, desde a primeira mensagem, quando ele muda o tom da sua conversa, que ele queria falar sobre salvação, que já era uma coisa comum, e ele começa a falar sobre a fé, para fortificar a fé, e depois ele começa falando mais coisas, e agora ele vem falando sobre o pecado, aquilo que estava acerrando a igreja, tirando o propósito da igreja, tirando a luz da igreja. Parecia que o pecado queria engolir a igreja, parecia que as mentiras que estavam sendo propostas naquela igreja por aqueles homens iam destruir a obra de Deus. E a Bíblia diz que eram homens com corações e mentes cheios de pensamentos fortes e cheios de argumentos pessoais, cheios de argumentos que eles criaram para dizer que aquilo que se pregava sobre Cristo não era tudo isso, para dizer que Deus não tinha toda a preparação que diziam que tinham. Aqueles homens tinham um propósito de destruir a obra do Evangelho. Aqueles homens tinham um propósito de mostrar para a igreja que eles podiam viver com a vida, dizendo que eram cristãos, mas podiam viver na sexualidade, poderiam viver na mentira, poderiam viver na dissimulações, podiam viver de qualquer forma. Mas nós olhamos para o texto e nós percebemos que Judas diz que não, que embora esses homens estivessem vivendo assim, eles precisavam mudar a mente. Homens desprovidos do Espírito Santo de Deus. Eram essas pessoas que estavam na igreja, tentando ensinar para as pessoas o caminho da verdade. Homens com argumentos muito fortes, homens inteligentes, homens que tinham palavras bonitas, oratórias bonitas, mas eram homens desprovidos do Espírito Santo de Deus. E quando o homem é desprovido do Espírito Santo de Deus, ele é como nuvem sem água, ele é como árvores que não têm fruta, ele é como riachos secos, eles são como galhos secos, que não servem para nada. Então é preciso olharmos realmente para essa palavra, e entender o que Judas está querendo dizer para nós. A pergunta que nós, talvez que não queira calar, meus irmãos, existem situações assim nos dias de hoje? Claro que temos. É claro que temos. Hoje temos situações assim, religiões que negam a essência de Cristo, pessoas que zombam do Evangelho, pessoas que não têm respeito nenhum pelo Evangelho. Hoje está muito banal dizer dizer eu sou cristão. Hoje eu gostei de uma fala do Bruno na escola bíblica, quando ele disse que as pessoas começam, quando atingem um auge no sucesso profissional, de música, e quando perguntam onde é que você começou a sua história, fala, eu comecei na igreja.
Parece que a igreja é o celeiro de muitos cantores gospel, ou de muitos cantores que estão cantando músicas populares. É aquela ideia. Parece que a pessoa fala assim: eu comecei na porta do céu e estou partindo para a porta do inferno. É muito triste isso, meus irmãos. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ver isso acontecer muito. Eu conheci um moço, que esse moço, não sei se ele está me ouvindo, ainda é vivo. Esse moço cresceu no Evangelho. Aprendeu a tocar todos os instrumentos no Evangelho. E depois, esse moço começou a tocar, primeiro com o Calbi Peixoto. Todos os shows do Calbi Peixoto, ele era o baterista do Calbi Peixoto. E começou a participar desses shows por aí. E de repente esse moço se declara mundano e se tornou homossexual. Uma vergonha. Não temos nada contra os homossexuais como pessoas, mas nós não aceitamos o pecado do homossexual. Pessoas que vivem dissimuladamente, sem nenhum tipo de consideração com o Evangelho de Cristo. Você pode ter sido, meu irmão, gerado em pecado, mas você não nasceu para morrer em pecado. Todos nós, conforme Romanos 3, 23, conforme Salmo 51, versículo 5, nós nascemos em pecado. O salmista vai dizer assim, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas você não precisa continuar nesse pecado, porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário tem o poder de libertar você dessa corrente que te prendeu até agora e te salvar rumo aos céus. Você pode ter nascido em pecado, mas o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para salvar a sua alma do inferno. Se você tem vivido de uma forma que foge da santidade de Deus, e se você entende que aquilo que você tem feito não tem agradado a Deus, se você entende que aquilo que você tem feito, você não tem coragem de declarar diante de Deus que é para a sua adoração, então você é um forte candidato ao arrependimento. Você é um forte candidato a se curvar diante de Deus. Eu já dei uma olhadinha ali na nossa live. Eu sei que tem pessoas da Bahia nos assistindo, pessoas talvez que não sejam cristãos. Eu quero dizer para você, meu querido, quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que se os seus atos, se você tem sentido que não tem adorado a Deus, você é um forte candidato ao arrependimento. Você é um forte candidato a se curvar diante do mistério da cruz. Judas nos diz que Deus tirou o povo do Egito, levando eles à salvação. Mas muitos não creram na promessa de Deus, ao ponto de blasfemarem contra Deus. Talvez possa ter alguém aqui nos assistindo que ainda não compreendeu e não creu nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é que mesmo você tendo nascido em pecado, você não precisa morrer no pecado. Você não precisa morrer no pecado porque o próprio Deus já providenciou uma forma para que você se livre desse pecado, para que você se livre desse fardo que te prende, dessa corrente que te prende. E o próprio Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, dá um passo para mim, e eu vou aliviar
eu vou tirar o seu pecado, eu vou mudar a sua história. Mas muitos não creram na promessa de Deus ao ponto de blasfemar. Meus irmãos, da mesma forma hoje, não é diferente. É necessário fortalecermos nossa fé em Deus, a fim de não sermos desmotivados. A vivermos a vida cristã com autenticidade. Ao vivermos a vida cristã de uma forma que Deus se agrade. A viver uma vida cristã de forma que Deus olhe para nós e tenha prazer na sua vida. Eu tenho que ter a certeza de que quando eu falo com Deus, quando eu oro, Deus está ouvindo a minha oração. Eu preciso ter essa certeza. E como é que eu tenho essa certeza? É com as minhas práticas diárias, é com o meu viver diário, é com o meu vocabulário, é com a minha forma de ser, é com minhas negociações em dias, é sendo responsável por tudo aquilo que eu faço. Eu preciso ser assim. Ao olharmos para o texto, percebemos que Deus puniu os israelitas porque não creram nas suas promessas de salvação. E por causa de seus pecados, Deus puniu a insubordinação dos anjos caídos. Que a Bíblia diz que são seres espirituais que estão em estado de rebelião contra Deus e fazem oposição à sua obra. A Bíblia não diz quantos anjos maus existem exatamente. Mas ele parece indicar, a Bíblia indica que são muitos, são milhares. E a Bíblia também não dá nomes para esses anjos caídos. Mas as Escrituras chamam nominalmente apenas de o principal deles, que é o nome de Satanás. Irmãos, o texto diz que Deus puniu a imoralidade de Sodoma e de Gomorra. Nós sabemos pela história bíblica que aqueles homens viviam em prostituição, mentes maliciosas, mentes podres, mentes que só pensavam em coisas degradantes. A Bíblia, o texto diz que Deus puniu os moradores de Sodoma e Gomorra. E por causa do pecado, muitos pereceram. E por causa dos pecados, meus irmãos, muitos ainda irão perecer. Mas não precisa ser assim. A Bíblia diz que se esta geração voltar o rosto para Deus, você lê lá em 2 Crônicas 7,14, dizendo que se o povo olhar para Deus, se o povo se voltar para Deus, se o povo confessar os seus pecados, Deus fala assim, ó, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados, eu levantarei esse povo novamente. Então a promessa de Deus é que em qualquer tempo, em qualquer época, se o povo voltar para Deus, Deus se volta para esse povo. Em Jeremias 9 diz que, lá em Jeremias 9, acho que versículo 11 ou 12, diz que se procurarmos Deus, Deus deixará ser encontrado por nós. Então o problema não está com Deus, o problema está com o homem. O problema não está com Deus, o problema está com o coração pecaminoso do homem. Irmãos, mas a Bíblia diz que não precisa ser assim. O profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, ele emplaca essa verdade dizendo: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Coisa maravilhosa. Aceitar a obra da cruz é aceitar o passaporte para o céu, é ter a garantia que no dia e hora marcada você irá embarcar rumo à eternidade com Cristo. Aceitar a obra da cruz é ter a certeza de uma morada eterna, é ter uma certeza que neste mundo nós estamos de passagem, é ter a certeza que neste mundo nós vamos vencer e que logo logo não vamos mais estar aqui. Porque essa é a certeza que nós temos. Mas
rejeitar a Cristo, é continuar com suas vidas na promiscuidade, é como ter um combo para embarcar em uma locomotiva clandestina com pecadores que te leva para o inferno. É muito triste dizer isso. Mas se você rejeitar a obra da cruz, se você continuar na sua vida, na sua zona de conforto, está muito bom assim, eu fumo, eu bebo, eu me prostituo, e ninguém diz que está errado, todo mundo diz que está certo, o mundo diz que está certo, então eu estou confortável assim. Você é um sério candidato a embarcar nessa locomotiva rumo ao inferno. Namorada de Satanás, onde seus anjos está preparado para o diabo e seus anjos. E agora, meu querido, meu irmão, meu amigo que nos assiste, o que eu tenho para te falar é que existe uma escolha. Deus não vai descer aqui na terra ou mandar alguém fazer uma inquisição para te obrigar a aceitar o Evangelho. Não, Deus não vai fazer isso. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já levantou Cristo, Ele propiciou Cristo na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que você tem que fazer agora é aceitar a Jesus. É entregar a sua vida para Jesus, para que você não seja um candidato ao inferno, e sim um cidadão do céu. Você escolhe se quer aceitar a Cristo e ir para o céu, lugar de alegria e satisfação constante, ou você escolhe rejeitar Jesus Cristo e ir para o inferno. Você tem a oportunidade de fazer a sua escolha nessa noite, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu concluo essa palavra dizendo assim: você pode ter sido gerado em pecado, mas você não nasceu para morrer em pecado. Você não nasceu para continuar vivendo na miséria. Você não nasceu para continuar vivendo na desilusão. Você não nasceu para continuar vivendo na mentira, na prostituição, na sexualidade. Mas você nasceu para viver uma nova vida. E essa nova vida, meu irmão, ela começa aqui. Ela começa hoje, aqui na terra, na igreja de Cristo. Porque essa igreja é um local onde nós nos preparamos para encontrar com o nosso Deus. Sua história não precisa acabar como as dos sodomitas ou os israelitas no deserto. Mas você pode mudar essa história hoje, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você que está nos assistindo entendeu ou está entendendo essa proposta, procure uma igreja próximo da sua casa que fale de Jesus, que pregue a Bíblia e fale: olha, eu estava assistindo um pregador e ele disse que eu precisava entregar a minha vida para Jesus. Faça isso. Aí onde você estiver na sua cidade, entrega a sua vida para Jesus, porque você precisa ter uma mudança de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe cada irmão aqui nessa noite, e que cada um possa fortificar a sua fé, que cada um possa fortificar a sua vida diante de Deus, a fim de que você também não tropece, a fim de que você também não caia, a fim de que você também não desanime, mas anime-se cada vez mais. Nós já estamos caminhando agora para uma transição de novo ano. Natal já está chegando. Logo, logo temos anos 2022. Muito trabalho pela frente. Muitos desafios. E é preciso que a igreja esteja firme, atenta, para atender às necessidades que são necessárias para um bom crescimento da igreja, com bastante saúde, com bastante inteligência e com um tom de alegria. Não adianta você ter uma igreja grande,
mas uma igreja cinzenta, uma igreja onde não reina a paz, não reina a alegria, onde não reina a satisfação de estarem juntos. É preciso termos uma igreja que tenha um tom de alegria, um tom de felicidade, um tom de alegria porque estamos na presença de Deus. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o pecado não tenha vez na sua vida, que você continue sendo um instrumento da paz, um instrumento da salvação do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.